Ver se está ligado aqui os microfones. Beleza, liga. Vou deixar umzinho aqui no meio, que aí vocês vão passando. Fica com aí. Eu gostaria de falar com vocês um pouco hoje a respeito, nesse início, né, do nascimento de Jesus e da sua infância. Mas antes vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por essa manhã, por mais essa aula. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, por esta aula, por mais essa oportunidade de aprendizado, de crescimento. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, ó Deus, nessa manhã, nos faz conhecer e mergulhar na verdade, entender os Teus desígnios, os Teus propósitos para as nossas vidas, ó Deus, para os nossos ministérios. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar abrindo a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 25, porque a Igreja Católica diz que Maria, ela ficou virgem a vida inteira, né? Que ela só teve Jesus. E usa o grego para justificar essa falsa doutrina, dizendo, por exemplo, que no grego a palavra irmão e primo é parecido. São palavras que a palavra para primo e irmão é a mesma usada no grego. Então, eles dizem que os irmãos e irmãs de Jesus, na verdade, eram primos dele. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 1, 25. Não conheceu até que deu à luz a seu primogênito, os irmãos de Jesus. Repete de novo. E Maria? Não tem não? Então vê 24. José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não reconheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Olha ali o relato. José recebeu Maria como esposa e não a conheceu, não teve relação com ela, até que ela teve Jesus. Então, aí é bem claro que até que, ou seja, depois que Jesus nasceu, Maria teve relação com seu esposo, viveram uma vida de marido e mulher, e tiveram outros filhos e filhas, porque a Igreja Católica criou um mito, né, em volta de Maria, como se casar e ter filho fosse pecado, como se ela tivesse que ter ficado virgem a vida inteira para ser uma mulher especial, uma mulher santa. Não existe pecado no casamento, não existe pecado na relação sexual dentro do casamento, não existe pecado em você ter filhos. Então, se Maria casou e ela realmente casou e teve outros filhos e filhas, ela não pecou por causa disso, ela não se tornou menos especial. Então a gente vê a Igreja Católica colocando Maria num patamar como se fosse uma deusa, tanto que a Igreja Católica durante séculos e séculos acreditava em Maria da mesma forma que nós acreditamos, como uma mulher especial, escolhida de Deus para ser mãe de Jesus, mas depois foram acrescentando algumas coisas que colocou Maria num patamar muito elevado. E ela diz no cântico dela, quando ela se encontra grávida de Jesus, né, que minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de um Salvador quem é pecador. Então Maria era pecadora. E a Igreja Católica, lá para o século XV, incorporou mais uma doutrina a Maria, dizendo que ela foi elevada aos céus como Jesus também, que ela não morreu. Ela ascendeu aos céus. E aí, quando a gente vê que sobre a infância de Jesus, fica bem claro que Maria teve outros irmãos e irmãs. E esses irmãos que foram criados com Jesus não acreditavam nele, porque até os 30 anos de idade, Jesus ele não realizou nenhum milagre, ele não exerceu o seu ministério até que completou 30 anos. Mas a gente encontra já alguns indícios, e naquele relato de Lucas capítulo 2, do verso 39 ao 51, falando de Jesus no meio dos doutores. E aí, quando a gente fala sobre a infância de Jesus,
a gente entende que, por que Maria e José fugiram para o Egito? Que a gente tem a visão do Egito do Antigo Testamento, né? Local onde o povo foi escravizado, local onde Faraó dominava, inimigos de Israel. Só que com o domínio de Alexandre o Grande no Império Grego, o Egito se tornou a casa de muitos judeus. Tinha mais gente morando no Egito do que na própria Palestina, porque era um centro que abrigava pessoas de todo o Império Romano, todo o Império Grego e depois o Império Romano. Então, quando Maria e José pensaram num lugar para fugir, que tivesse estrutura para criar uma criança, onde eles pensaram em ir? O Egito. Tem um monte de judeu lá, uma cidade desenvolvida, uma cidade que há relatos de que havia uma biblioteca com mais de 2 milhões de exemplares de livros. Então, uma cidade com estrutura para uma família se mudar. Por isso eles foram para lá. E aí, quando eles retornam para Israel, nós encontramos Jesus com 12 anos de idade no meio dos doutores, no meio dos anciões, né, daquela época. E está lá em Lucas capítulo 2, do verso 39 ao 51. E eu queria ler rapidamente esse texto com vocês. 2, 39 ao 51. Presta aqui o microfone, que aí a gente vai passando de mão em mão. Pode começar com Lucas capítulo 2, 39. A partir do verso 39 até o 51. Até o 51. Tá. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e seus pais não sabiam disso. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quando os viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muitos ansiosos. Imagina Maria agora, né, doida para tirar a sandália e pegar Jesus de jeito. Menino, como é que você faz um negócio desse comigo e com seu pai? A gente está te procurando aqui. Imagina, já estavam um dia de viagem. Voltaram, já fora da caravana. Era perigoso viajar sozinho. A caravana voltou, né, para o local deles, e eles voltaram sozinhos para procurar Jesus. E quando encontram ele, ele estava no templo, numa boa, né, conversando com os doutores. E olha a resposta que ele dá. Ele fala assim, ele diz: por que me provocaram? Não sabes que, conforme estou a tratar de negócio com meu pai? Quer dizer, ele se sentiu provocado ali, né? Que ele estava falando, na verdade, o meu pai é esse aqui, o Senhor, com quem eu fizer. Tá, parou em qual agora? 49. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. 51, né? E desceu com eles e foi para Nazaré,
e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava ao seu coração todas essas coisas. Não, acabou, só até aí. Ali está dizendo que Jesus lhes era sujeito, mas a impressão que dá é que ele deu uma resposta mal criada. Ele diz, né? Ele não pede desculpa, ele não fala, poxa mãe, desculpa, eu vacilei. Ele fala, não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Quer dizer, desde o início, desde os 12 anos, Jesus já tinha muito claro na sua mente, através do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na vida dele, de quem ele era. E ele sabia quem ele era. Então, só que os seus pais, os seus irmãos não sabiam. E era necessário que ele começasse a mostrar para os seus pais que ele estava ali por uma missão muito maior. Ele era o próprio Deus encarnado. Então, acima da autoridade dos pais, havia a autoridade de Deus, do Pai, que ele precisava obedecer. Tanto que Jesus ele também dá uma resposta para Maria, que parece ser uma resposta dura, mas não é. Quando os discípulos chegam até ele numa casa e dizem assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele olha e diz assim, quem são meus irmãos, minha mãe? Não são esses que estão aqui, não são aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então ele deixa muito claro ali que o plano espiritual estava muito acima do plano terreno. Ele foi dado a Maria como filho por um detalhe. Era só um detalhe pequeno. A Maria achou graça aos olhos de Deus e veio a gerar Jesus. Mas a missão dele era muito maior do que a sua filiação. Então não tem porquê a gente endeusar Maria, achar que é uma mulher maravilhosa, a quem a gente vai dirigir as nossas orações, nada disso. A Bíblia é clara quando diz, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem nenhum outro mediador, não existe intercessão dos santos, não existe intercessão de Maria. Ela não teria capacidade de interceder por todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. O ser humano é limitado, ele não é onipresente, ele não está em vários lugares ao mesmo tempo, como Deus está, como o Espírito Santo está. Então, se Maria tivesse que interceder por mim numa oração e já tivesse alguém do lado orando para ela, acabou, ela ia ter que escolher a quem que ela ia ter que dar atenção. Então, é uma doutrina completamente errada. Tudo que pedir do meu pai está indo todo. Não cita, né? Isso, é em meu nome. Inclusive teve um padre outro dia desse aí, descendo a lenha, falando que ele estranhava esse marianismo, né? Que a Igreja Católica dava muita ênfase a Maria e que ela tinha que, a Igreja Católica tinha que voltar à palavra. É Jesus o centro e não Maria, e não qualquer outro tipo de pessoa, né? Jesus é o centro do Evangelho. E aí, quando Jesus vem a esse mundo, ele começa a falar a respeito do reino de Deus. E eu queria, agora nesse início de aula, tocar nesse ponto sobre o reino de Deus, porque é muito importante. E o primeiro texto está lá em Mateus 13. Aliás, Mateus 10, do 7 ao 22. Ele foi nessa do texto. É mais uma dúvida que eu tenho, que são os pastores falam sobre essa situação. É que tem um menino de 12 anos, o ponto é esse, que fala que a criança, até 11 anos, antes de completar os 12, né, se por acaso falecer, né, ou morrer, ele já tem a formação. Né? E a partir de 12 anos já tem o conhecimento. A partir de 12 anos, se morrer e não reconhecer Jesus, eternamente está condenado, digamos assim, né? Uhum. Essa é uma curiosidade que tem muito grande. A gente pega essa base em cima desse texto, em cima porque aqui fala dos 12 anos, tradição médica e tal. Pode ser, mas a gente vai, daqui a pouco, ler Romanos 12, do 11 ao 29, e a gente vai comentar sobre isso. Sobre essa questão da idade da inocência, né? Mas, Mateus 13, 44, vamos lá. Não, Mateus 10 primeiro. A partir do verso 7, depois a gente vai para o 13. 7 até 22, né? Isso, cada um lê um. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus.
Mateus 10, 7. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Começa lá do Daniel, para vir na sequência. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam a paz esteja nessa casa. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela e não retirem a bênção. Esse é o 22, né? Não, 13. Não, cara. 13. Não entendi. É até o 13? Ah, não, sim. Perdão, tá no 13, vai, 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Só até aí, porque eu anotei aqui um versículo a mais. Agora, o irmão Roberto vai começar em Mateus 13, 44. A partir do 44. Jesus, ele começa a falar aqui a respeito do reino de Deus. E nesse texto agora que a gente vai começar a ler, Jesus ele fala de algumas parábolas, ele faz algumas comparações do reino de Deus e que são bem ilustrativas para a gente. Espera aí rapidinho. Isso. Notem que aqui nesse texto que foi lido de Mateus, Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus está chegando, não se preocupem com o sustento de vocês, porque vocês vão ter as suas necessidades supridas, então vão de cidade em cidade, expulsar demônios, curar enfermos, vocês vão ter hospedagem, não se preocupem onde vocês vão passar a noite, onde vocês vão dormir, porque tudo isso será providenciado. Então havia ali uma intervenção sobrenatural de Deus, conduzindo aqueles homens de 2 em 2 para anunciar o reino de Deus. Mas a gente vai ver que a coisa muda mais para frente. Agora, pode começar ali esse texto aí, que a gente vai ver a que comparação Jesus faz do reino de Deus. Ele vai de cidade em cidade, né? Vai casa em casa, né? Uhum. Será oferecido aquilo que necessitar. E ele diz que o julgamento daqueles que não fizerem será pior que o Sodoma e Gomorra. No julgamento, é verdade, eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso, porque o julgamento de Deus é proporcional à revelação que a pessoa tem. É proporcional ao conhecimento. Aí até voltando àquela questão da criança, da idade da inocência, Deus não vai cobrar de uma criança o que ele cobra de um adulto. Deus não vai cobrar da cidade de Sodoma e Gomorra o mesmo que ele vai cobrar daquela geração que rejeitou a Jesus. Porque aquela geração viu o que Sodoma e Gomorra não viu. Por exemplo, quando Deus diz assim a Adão e Eva, olha, vai nascer da tua esposa, da mulher, da descendência de vocês, da mulher, um que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Ele não tinha a menor ideia do plano de salvação, que da mulher nasceria um descendente que destruiria Satanás. Mas só o fato de Adão
ali naquele... Imagina Adão, acabou de pecar, o mundo desabando sobre a cabeça dele, ele com vergonha de Deus, confuso. E aí Deus fala assim, olha, fica tranquilo. Ele prepara aquelas roupas para Adão e Eva e diz assim, olha, vai nascer alguém da descendência da mulher que vai destruir essa serpente que enganou vocês. Só o fato de Adão ter acreditado, porque a salvação é pela fé, naquela promessa ali no Jardim do Éden já fez ele ser salvo. Ele não precisou acreditar em Jesus, porque Jesus não tinha nascido, ele não sabia quem Jesus era. Ele acreditou o quê? Na promessa de Deus. Ele ali pôde crer que Deus providenciaria alguém que queria solucionar o problema do pecado, do que ele havia causado. Então, nesse sentido, a gente vai ver depois Romanos 2, do 11 ao 29, como é que Deus vai lidar com cada um no dia do julgamento. Mas a gente observa aqui, nesse texto, em outros também, que cada pessoa vai ser julgada individualmente, de acordo com a revelação que recebeu de Deus. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Quanto mais a gente conhece, mais somos responsáveis. No final desse curso, Deus vai olhar para vocês e vai dizer, vocês agora sabem muito mais do que sabiam antes, então a responsabilidade vai aumentar. Né? E esse texto do índio está lá em Romanos 2, 11 e 29, a gente vai ler. Mas pode continuar. 13, 44, né, pastor? Isso. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, tesouro escondido, olha para essa primeira comparação que Jesus faz ao reino de Deus. É um tesouro escondido que uma pessoa vai num campo, imagina, ela está passeando no campo, de repente ela vê e descobre que naquele campo tem um tesouro. Ela não vai contar nada para ninguém, fica quietinha, junta ela tudo, né? Vende carro, casa, vende as joias, e chega lá para o dono daquele campo que não sabe que tem um tesouro lá escondido, compra o campo e passa a ser dono do tesouro. O que essa parábola representa? Que diante do reino de Deus, nenhum sacrifício pode ser considerado grande demais. Diante do reino de Deus, da qual nós estamos, nada do que a gente faça pode se comparar à grandeza e à riqueza desse reino. Eu vou entregar minha vida, eu vou morrer pelo reino de Deus. Ainda é pouco comparado ao que ele vale. Eu vou dedicar o meu tempo, eu vou dedicar a minha vida para o reino de Deus. Ainda é pouco comparado a esse tesouro que nós encontramos. Então, diante do reino de Deus, nenhum de nós pode ficar passivo e achar que é qualquer coisa. Quando eu tiver tempo eu vou à igreja, quando eu tiver tempo eu faço as coisas para Deus. Ou então fazer as coisas para Deus relaxadamente. Vou fazer e tá bom. Né? Como se para Deus qualquer coisa tivesse bom. Quando, na verdade, diante do reino de Deus, nós temos que fazer o melhor, nós temos que entregar o melhor. Por quê? Porque nós estamos diante de um grande tesouro. Nós encontramos esse tesouro, teve gente que não encontrou. Tem gente que dá a vida por uma causa terrena. A gente vê, às vezes, essas reportagens, pessoas, e não tem nada de errado nisso. Eu vi outro dia um camarada que dedicou a vida dele só a estudar uma espécie de macacos que estão em extinção num país aí. O cara passou a vida inteira dele, ele vibra com aquilo ali, né? Se empolga, quando fala dos macacos, o olho chega a brilha. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, o cara vai passar a vida inteira dele dedicando a estudar uma espécie de macaco, não são os macacos não, uma espécie de macaco. E vai morrer, e a contribuição dele foi o quê? Foi uma contribuição relevante para o mundo, né, que nós vivemos, sim. Mas e o mundo espiritual, que é muito maior do que tudo isso? Esse macaco vai morrer, esse macaco não vai mais existir daqui a alguns séculos. E ele gastou a vida dele só com aquilo ali. E a gente está diante de algo que é transcendental, é algo que invade a eternidade, é algo que está além desse mundo. Então, nenhum sacrifício que a gente faça é grande o suficiente diante do valor do reino de Deus. É isso que Jesus está falando aí nesse primeiro momento com essa parábola. Aí vem a segunda comparação.
O reino do céu também é semelhante ao negociante, que procura boas pérolas. Um negociante que procura boas pérolas. Que busca boas pérolas, né? E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. É um segundo exemplo também que tem a ver com o outro. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanha para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Até o 34. Até o 53. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre. É 52 agora. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Só até aí. Jesus faz agora mais duas comparações ao reino de Deus. Ele vai falar a respeito de uma rede que é lançada ao mar e apanha-se tanto peixes bons como peixes ruins. E quando você lança a rede, ainda mais aqui na Baía de Guanabara, né, vem sapato velho, vem pneu, vem garrafa PET, e aí o pescador ele vai separar o que serve e o que não serve. O peixe que é bom e o peixe que é ruim. Tem peixe que não seria próprio para consumo, que não tem uma rentabilidade, ele devolve para o mar, peixe pequeno. E quando a gente fala de reino de Deus, o que nós precisamos entender? A igreja, ela lança a rede no mundo. E quando a gente lança a rede, vem pessoas que serão aproveitadas no reino de Deus e vem pessoas também que não serão aproveitadas. E nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter esse discernimento de que nem todas as pessoas que às vezes a gente investe nela, tem trabalho com elas, a gente cuida da pessoa, né? Mas aquela pessoa não permanece. Isso acontece muito na Cristolândia. Você às vezes faz um investimento na pessoa, tira um morador de rua, leva para a Cristolândia, instrui, ensina, leva a maior fé que o cara vai concluir o tratamento e de repente ele abandona tudo e volta para a rua. Então o reino de Deus é assim, a gente não pode se frustrar quando a gente não vê o resultado que a gente espera, porque o problema é que muitos de nós criamos uma expectativa de que algo diferente vai acontecer e quando não acontece a gente se frustra. E igreja é isso, nem sempre os resultados aparecem de imediato, às vezes aquela pessoa que você acha que vai dar resultado não dá, e nós precisamos ter essa consciência, né? Deixa eu ligar o ar que faltou luz. Daquela turma toda, quando se for da Cristolândia, sempre há muitos anos, quando você foi na Chico Mendes, né? Foi lá fazer o trabalho ali, naquele trabalho ali só ficou que é a menina que me acompanha hoje, Maria Aparecida. Mesmo assim, até falha de cumprir as obrigações que ela fez. Ela fala, vou, mas está sempre trabalhando. Até a gente está isso. Sim. O trabalho, vocês trabalham assim, está insistindo, fazendo o nome de Cristo. Aí ela mostrando, mesmo assim, não se convence até no momento. É uma luta, né? Uma peneira, e a gente lança a rede. Agora, quem vai permanecer, quem não vai, isso daí não é com a gente. A nossa função é lançar a rede. E não criar expectativas ou se frustrar
achar que o trabalho não está valendo a pena. Eu, poxa, tive tanto trabalho, investi, corri atrás e não estou vendo resultado. Persevera, continua, que uma hora o resultado vem. Já vai conversando com a pessoa. Já ajudou a palavra e aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida ali. Sim. Falando sobre o questionário, essa semana, teve uma semana, ficou 2 semanas em casa. Eu não podia sair nem para a minha banheira e nem ela para sair para a minha ali. Você sai, você fala a vida dele. Aí ele já caminhando, vamos lá para apresentar, lá no final do departamento. E desde ontem fui para o outro centro de recuperação, uma redação, e depois fui ver como é que estava esse menino. Cheguei lá, conversando com ele, não podia fazer visita, mas quando te levava para passar com ele, e ele responde o processo, já pagou a perna dele, só que eu fiz abaixo no setor do Rio, para poder aí, dia 20, no programa que eu vou buscar ele, e a gente vai vou levar a pegar ele, para falar com ele lá, pegar ele, e depois deixar ele para fazer da base do documento. A fala dele foi o seguinte: olha, eu vou, mas não vou voltar aqui não. Aquela mulher depois para casa. É a segunda vez que ele mudar do que outro. Então você vai ficar fora não. Você tem que entender o seguinte: aí você falou a respeito da dizendo que ele escolheu, né? Entender o seguinte: volta só para o mundo. Você vai voltar, possivelmente você vai ser aceitado. Os caras vão te notar, né? Mas dá a impressão que a instalação e não está vendo o resultado. Mas ele é atualizado e o trabalho foi feito. E uma coisa que a gente precisa considerar também é que no calendário, na agenda de Deus, não é importante só as pessoas que se convertem, mas também as pessoas que têm oportunidade, porque existe o livre-arbítrio. Todos têm que ter oportunidade. Então, quando a gente evangeliza e a pessoa não se converte, não aceita e não chega ao resultado que a gente quer, podemos achar que o nosso trabalho foi em vão, mas não foi, porque a gente deu à pessoa a oportunidade. Isso consta na agenda de Deus, isso é importante para Deus, que todos tenham a chance de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a igreja, o papel dela é esse também. Terá um peso maior. Inclusive Jesus fala, né? Melhor nunca lhes fora ter conhecido do que ao ter conhecido, ter se desviado do mandamento justo, santo e bom. E o que ele falou ali do menino, eu penso de uma forma, do jeito que Deus age na nossa vida, depois que a gente devemos orar, deixa o nosso quarto e ore, porque o diabo também está interessado na vida desse garoto, tá entendendo? Isso é certo. Então, cabe a ele escolher a parte melhor que ele comer. E aqui eu vou ler para vocês, Jesus fala mais alguma coisa a respeito do reino em Marcos capítulo 4, a partir do verso 26, quando ele diz assim: e ele disse, assim é o reino de Deus, como a um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele não sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Então, o que essa parábola aqui nos mostra? Que nós somos só semeadores. Marcos 4, a partir do verso 26. Quem faz a semente crescer é Deus. Ou seja, não é na nossa força, não é pelo nosso poder. A nossa função no reino de Deus é anunciar, é ensinar, é lançar a semente. E quando você planta uma semente, você não fica lá abrindo a semente, eu vou abrir, vou colocar um pouquinho de adubo aqui dentro da semente para ver se ela germina. Você não fica tentando manipular a semente para poder fazer ela crescer. Ela já tem nela o código genético e toda a preparação que Deus colocou ali para que ela possa crescer e se tornar uma mangueira, um pé de feijão, uma melancia. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele cresce por si só. É poder de Deus, é algo que vem do céu. Então, a nossa função no reino de Deus não é obrigar as pessoas a se converterem
ou fazer com que as coisas aconteçam, quem faz acontecer é Deus. Nós só trabalhamos e fazemos a nossa parte. E aqui ele vai falar sobre isso. E ele continua dizendo assim: aqui assemelharemos o reino de Deus, aqui compararemos, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Não subestimem o reino de Deus. Pode começar pequeno, pode ser só uma palavra lançada, mas aquilo ali pode tomar uma proporção extraordinária. Às vezes, uma palavra que você diz para uma pessoa, uma coisa pequena que você faz, é como um grão de mostarda, pequenininho, mas que quando cai em boa terra, cresce e se torna uma árvore gigantesca. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus começou pequenininho, lá na Galileia, né? Lá em Jerusalém, com aqueles 12 apóstolos e depois os discípulos e a igreja, e olha a proporção que isso tomou. Então, nada que a gente faça no reino de Deus é insignificante, é pequeno, porque aquilo que a gente faz, mesmo que seja pouco, pode se tornar algo extraordinário. E eu me lembro a respeito da conversão de Billy Graham, que eu não lembro exatamente a história, mas no dia em que Billy Graham se converteu, só ele foi à frente, e tinham poucas pessoas na igreja. E talvez quem estava fazendo aquele congresso pode ter pensado: poxa, o resultado não foi como esperado, achei que viria mais gente, achei que se converteriam dezenas de pessoas, e só se converteu um garoto, e aquele garoto era o Billy Graham. Então, a gente não pode subestimar o poder do reino de Deus. É a questão de aceitar, né? Aquele louvorzão, né? O louvorzão teve na Sapucaí, né? E só uma pessoa pediu para receber esse livro. Passou vários cantores, vários pregavam, alguns pregaram, mas só um chamou para que as pessoas, assim, muitas pessoas aqui não participam. Eu inclusive quero. E quando digo assim, cara, não esperava essa pessoa por amor embora. Amém. E Jesus, durante o seu ministério, né, quando ele inicia o seu ministério, é interessante que